Opa! Muito bem. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado? É um prazer estar aqui iniciando esse lançamento, né? Lançando esse novo programa Terapeuticamente com o meu amigo Rinaldo Taroni, né? Eu estou aqui com o meu retorninho. Rinaldo, fala pro pessoal aí enquanto eu desativo meu retorno aqui, senão vai atrapalhar o retorno. Vamos lá. É um prazer também. Sejam todos bem-vindos, né, ao Terapeuticamente, um assunto assim que acreditamos, eu e o Álvaro, vai ser de grande ajuda, a necessidade grande sobre a questão da depressão, ansiedade e luto na pandemia, né? Então, sejam todos bem-vindos e saudações a todos, como eu Exato. costumo dizer. Exatamente. Bom, vamos lá. Primeiro, espero que o som esteja saindo bem aí, né, no YouTube. Esse programa já foi gravado, então ele não está sendo ao vivo efetivamente, mas nós já estamos transmitindo para o YouTube nesse momento, por isso que eu estou com o meu retorno ligado aqui, enfim, e trocando uma ideia com o Rinaldo. Bom, nós vamos falar hoje, para iniciar aqui essa nova fase do canal Terapia Neurolinguística, abrindo, né, com esse programa Terapeuticamente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre três assuntos que estão correlacionados, e muita gente já falando sobre isso, né? Já tem tem lives, tem vídeos, enfim, falando sobre ansiedade, depressão, luto. Agora, o que nós desejamos fazer, Rinaldo e eu, de forma bem sucinta, a gente vai procurar, ó, a missa, Rinaldo. De forma. Rinaldo falou antes de começar a gravação: Álvaro vai tocar o sino daqui a pouco. Eu falei, não tem problema, a hora que tocar o sino. Né? Mas vamos lá. Então o que acontece, gente? O que nós queremos fazer é trazer para você aqui uma ligação, uma coligação, uma correlação, por assim dizer, né? Tá atrapalhando. Vê se você consegue deixar o teu som mudo aí, Rinaldo. Peraí, só um pouquinho. Tá. Aê, pronto, deu. Ótimo. Então, a gente quer fazer uma ligação, né? Uma correlação, na verdade, uma coligação entre o processo de ansiedade, de depressão e o luto, como eles três estão relacionados e como que agora, nesse momento de pandemia mundial, isso se agravou ainda mais. Né? A hora que terminar o sino aí, pode habilitar teu áudio, tá, Rinaldo? Senão você vai começar a falar aí sem ninguém te ouvir. Bom, primeira coisa, eu quero iniciar aqui falando, e depois, como é uma troca de ideia entre eu e o Rinaldo, né, de terapeuta para terapeuta aqui, e a participação especial dele, eu vou procurar falar menos e deixar ele falar mais. Né? Mas a ideia do Terapeuticamente é ter uma conversa, ter um papo cabeça, né? Só que bem descontraída, falando de assunto sério, porém de forma descontraída, de forma bem light, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né, Rinaldo? Começar falando sobre ansiedade. A ansiedade, na minha visão, Rinaldo, ela já faz parte da humanidade há muito tempo, na verdade, né? Praticamente desde que a humanidade foi construída, foi criada. E falando com relação à importância da ansiedade na nossa vida, a verdade é que um pouquinho de ansiedade faz bem, senão a gente ficaria estáticos como se fossem robôs, né? Mortos-vivos aí, sem agir, sem fazer absolutamente nada da vida. Então, ter um pouco de ansiedade é natural, é normal e é até saudável. O grande problema está quando a coisa extrapola a curva, né? E aí, quando a curva extrapola, passa de ser funcional para ser algo disfuncional. E tudo aquilo que é disfuncional é doentio e aí faz mal para a saúde. E eu quero começar essa fala dizendo o seguinte: se a ansiedade antes já fazia parte da humanidade, agora, ainda com a pandemia mundial, que logo logo faz aniversário de novo, né? Piorou ainda mais o processo de ansiedade. Né? E ansiedade tem a ver com achismos relacionados ao futuro, os famosos ICs. Né? E na tua opinião, Rinaldo, você acha que a ansiedade, que já era grande, natural na humanidade, né? Ela realmente se agravou mais só por causa da Covid, só por causa da pandemia da Covid-19? Ou, na tua opinião, tem algumas outras coisas adicionais que acabaram se somando e aí está acontecendo o que está acontecendo hoje
com o ser humano do modo geral, esse nível de ansiedade enorme que está acontecendo aí? Na tua opinião, o que você acha? Olha, infelizmente, antes da pandemia, já a questão da ansiedade já era preocupante. Quando entrou a pandemia, aí a coisa, vamos dizer, em certo sentido, saiu fora do controle. Infelizmente, coisas que alimentam a ansiedade, entre elas são o quê? O medo alimenta a ansiedade. A violência alimenta a ansiedade. Notícias ruins alimentam a ansiedade. Então eu não preciso nem dizer que você pegar e ligar um aparelho de televisão para ver um jornal, você vai alimentar a tua ansiedade. Principalmente esses jornais sanguinários que existem em certos canais de televisão, né? Exatamente, né? Exatamente. Aqueles jornais que saem sangue e até os tradicionais. Os tradicionais morreu tanto de Covid-19 e que tá assim, tá assado, e entrevista, e vem aquelas pessoas, porque eu perdi meu avô, meu tio, minha tia, minha mãe, meu filho, não sei quem. Olha, aí a pessoa realmente entra numa ansiedade. Já tem aquela ansiedade da seguinte maneira: o chefe de família vai de cada dia e ele se preocupa, né, em não se contaminar e não contaminar a família. Aí, com a pandemia também, muitos chefes de família perderam o emprego, entra esse processo, e agora? E se eu não achar emprego? Se eu não conseguir fazer nada e deixar minha família passar fome? E se eu me contaminar? Enfim, tá difícil. Tá bem complicado mesmo. E assim, gente, o objetivo dessa nossa conversa, essa nossa troca de ideia, não é trazer o mesmo de todo mundo, né? Porque se for para fazer o mesmo, a gente não faz nada. Vocês me conhecem já, pelo menos a maioria sabe que o que eu procuro fazer, eu e a Mari, é trazer sempre algo diferente. Então, processos relacionados à ansiedade, a controle de ansiedade, daí vocês encontram de monte na internet, nós mesmos já demos, a Mari deu aula fechada, né? Para Masterclass só sobre ansiedade. O Rinaldo fez live com as meninas, né, com as outras terapeutas do grupo do Método Tem, falando só sobre ansiedade. Então, assim, ó, técnica terapêutica para te ajudar no controle da ansiedade existe, tem aí, a gente já passou várias para vocês. Agora, tem um outro lado, que é o lado prático, que eu acredito que é esse que vai ser, pelo menos no meu foco nessa nossa conversa, Rinaldo, que as pessoas não estão levando muito em consideração e que é muito importante, porque é a prática que faz também com que a ansiedade do dia a dia diminua. Por exemplo, prática em que sentido? Máscara, utilização de máscara. Eu estou cansado de ver pessoas na rua, na minha cidade aqui, por onde eu passo, e até em reportagens, pessoas já até de certa idade andando sem máscara, achando que a pandemia ela é uma gripinha, né, que vai passar rápido. E não é, gente, tem muita gente morrendo. Então, ó, coisas que você pode fazer no teu dia a dia para diminuir ao máximo a sua ansiedade, porque como o Rinaldo falou, a ansiedade, um dos grandes alimentos da ansiedade é o medo. Então, por que não cortar o medo o máximo possível, quase pela raiz? Né? Uma das maneiras de fazer isso é, por exemplo, utilizar a máscara. Só que, gente, tem um jeito certo de usar a máscara. Não adianta usar a máscara tampando meia boca, assim, tampando só a boca aqui, deixando o narizão de fora, né? Ou usando ela de adorno para o queixo. Parece que é o queixo que pega Covid-19, né? Não é a boca, é o queixo. Vamos tampar o queixo, que o queixo é o problema, né? Mas não é o queixo. E outra coisa, a forma de você armazenar e de você utilizar. A máscara, Rinaldo, ela só é válida até 2 horas. A limpeza dela, né? A validade dela é de 2 horas. Depois você tem que trocar de máscara. Só que se você for se você for numa farmácia, por exemplo, igual você se deparar com preços absurdos como eu me deparei, por exemplo, né? Eu cheguei a me deparar, Rinaldo, com... Deixa eu ver se a gente consiga seguir aqui com essa transmissão. Eu cheguei a me deparar com... Vamos ver aqui.
Deixa eu... Tô controlando aqui, Rinaldo, senão não, o pessoal lá da Certo. internet não vai conseguir ter acesso a esse conteúdo nosso aqui. Bom, vamos lá. Entendi. Vou continuar aqui, tá? Certo. Vocês continuem assistindo, depois eu acredito que na gravação vai ficar tudo. Agora pense só, se você tem que trocar a máscara de 2 em 2 horas, né, e você trabalha 8 horas por dia e demora mais 2 horas para ir para o trabalho e voltar para o trabalho, poxa vida, nós estamos falando de 5 máscaras, né? Então, a gente está falando aí de 3, 6, 7,50, vamos arredondar para cima, R$ 10 por dia. É muito dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa pega a máscara, junta 3, 4, 5 máscaras, enfia no bolso, coloca uma no rosto e vai para o trabalho. Só que esquece o seguinte: se você colocar no bolso e acontecer qualquer coisa que você precise, sei lá, pegar o celular do bolso ou enfiar a mão no bolso, você vai enfiar a mão no seu risco de colocar o vírus para dentro do corpo, mesmo usando máscara. Então, qual é a dica? Cada máscara que você vai utilizar, coloca dentro de um saquinho plástico, separado. Separa a máscara ali e separa. A cada 2 horas, tira aquela que você usou com a máscara e mete a mãozona suja no nariz aqui, ó, né? Por fora da máscara, para ajustar a máscara. Usa máscara frouxa, bem ajustadinha aí com você, tá bom? Essa é a primeira dica relacionada à utilização de máscara, Rinaldo. E álcool, né? Lavar bem as compras. O que mais que dá pra gente dar de dica relacionada a essa questão de limpeza pessoal, na tua opinião? Olha, uma outra dica importante é, por exemplo, quando você volta do trabalho, ou vai tomar banho, isola aquela roupa nova. Por quê? Para não contaminar ninguém. Isso você está fazendo não só por ti, mas pela tua família. Então faça isso, tá? A gente encontra uns infelizes, né? Que não estão nem aí com a vida deles e com a vida de ninguém. Ou eles estão sem máscara, ou usa a máscara do jeito que eles quiserem. Então, todas essas dicas que nós sabemos, dito que, se não todos, a maioria sabe de cor e salteado, coloque em prática, Uhum. por amor a ti, a família, enfim, né? Envolve amor ao próximo também. Exatamente, exatamente. Então, cuide-se, né? Porque o que acontece? Quando você se cuida, se correr o risco, né, Rinaldo, para uma eventualidade da pessoa acabar adquirindo a doença, pelo menos vai estar com a consciência tranquila, né? Vai estar com a cabecinha tranquila. Então, gente, cuidem da saúde de vocês, utilizem máscara sim, faz bem para a saúde, ajuda, né? E se máscara não servisse, cirurgiões médicos não usariam em cirurgia, gente. É isso, é essa analogia que vocês devem sempre procurar fazer. Tem gente que fala bobagem, diz assim, a máscara não funciona. Poxa, se não funcionasse, cirurgião, né, neurocirurgiões, cirurgiões cardíacos e cirurgiões de um modo geral, vocês acham que usariam máscara para fazer cirurgia? Se soubessem que alguma coisa relacionada à sua saliva ou à sua boca, né, algum vírus interno seu poderia causar ali uma infecção generalizada naquele paciente, ou ele poderia pegar alguma coisa mais grave do paciente? É claro que não, gente. Então, é só usar de raciocínio lógico, claro, né? É simples. Utilizem álcool sim, tomem cuidado com a qualidade do álcool que vocês estão usando. É álcool 70, não é qualquer um, né? Mesmo álcool gel. O Rinaldo falou uma coisa importantíssima que tem gente que não faz. Olha, fez compra, chegou em casa, vai tomar banho, depois se preocupe em lavar e em limpar a compra. A não sei que você mora numa casa relativamente grande, que tem uma área de serviço, e que você possa fazer toda a asepsia da compra antes. Mas de qualquer forma, se você tiver com o corpo sujo, corre o risco de você limpar aquela compra e mesmo assim sujar ela depois, né? Na hora de guardar. Então primeiro se cuida, toma um banho. Tudo isso daí é ajuda prática para você diminuir o medo da infecção, o medo da doença. Diminui o medo que você diminui a tua ansiedade, tá? E com relação a exercícios para ajudar você a controlar ainda mais o nível de ansiedade, busca aqui mesmo no terapia neurolinguística, né? E na live do Rinaldo que ele fez, nas aulas da Mari, que estão disponíveis também nos grupos fechados do Telegram. Tudo isso daí vai ajudar você com técnicas práticas, simples, rápidas, para colocar a tua saúde emocional e diminuir ainda mais a tua ansiedade, tá bom? Bom, ansiedade, Rinaldo, o foco a gente já sabe, né, que o foco é no futuro.
Ah, e se tal coisa acontecer, né? E se eu não conseguir? Você falou bem a questão dos papais, né? Dos chefes de família, né? Não só papai, mas quem também não tem filho, mas é chefe de família, tem esposa, né? Ou mora sozinho e precisa bancar as próprias contas. Os maridos e homens, né? Têm perdido os seus empregos, muitas vezes precisam, ao invés de perder o emprego, aceitar um salário metade do que ganhava, só para não perder o emprego, para poder trazer o sustento para dentro de casa, né? Ou precisam mudar o turno de trabalho. Às vezes tinha um turno que possibilitava ter uma boa relação com a família, fazer as coisas do dia a dia dele naturalmente, normalmente, de repente com a pandemia, para não perder o emprego, teve que aceitar um salário menor, teve que mudar de horário de trabalho, começar talvez a trabalhar num horário noturno, prejudicando várias outras rotinas do lar, da sua vida pessoal e familiar. Tudo isso causa ansiedade. Isso serve para as mulheres também, para as mamães, para as mulheres, né? Que também muitas delas passaram pela mesma coisa. Então, tá passando por essa situação? Lembre-se, uma hora a coisa vai melhorar. Agora, para que a coisa melhore, você tem que estar viva e vivo para chegar lá. Então, não corra o risco, né? Mantenha-se vigilante e mantenha-se sempre saudável, colocando em prática essas boas recomendações relacionadas à saúde que a própria Organização Mundial de Saúde e os órgãos, né, governamentais aí têm trazido para nós à disposição. Então, enquanto a ansiedade tem a ver com medo do futuro, depressão é o contrário, tem a ver com se lamentar com aquilo que aconteceu lá atrás, né, que não conseguiu fazer ou que deixou de lado. É o e se também, Rinaldo, só que é o e se, ao invés do e se. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa, né? E se isso tivesse acontecido? E se eu tivesse feito tal coisa? Será que a minha situação hoje não estaria melhor? Né? E se eu não tivesse feito isso ou aquilo? É o e se relacionado ao passado. Na tua opinião, como que você vê essa questão da depressão relacionada à pandemia e o aumento da depressão, dos casos de depressão, nesse momento agora que a humanidade está vivendo? Olha, antes de entrar a pandemia, já a depressão era tida como o mal do século XXI. Aí o que que acontece? Agora com a pandemia, os casos eles subiram astronomicamente, segundo alguns pesquisadores, né? Dobraram, triplicaram, enfim. E aí o que que acontece? A pessoa que ela passa por momentos depressivos, então ela tem a tendência de ficar pessimista, né? Daí a importância de não ficar buscando notícias sensacionalistas que só geram mais medo, mais pessimismo. Aí tem a questão da baixa autoestima, a pessoa começa a achar que é inútil, que é incapaz, porque está desempregada, e está desempregada porque fez-se, enfim, né? Fez-se, os empregos começaram a diminuir devido a sequelas, por assim dizer, da pandemia, enfim. E aí, o que que acontece? Aí a pessoa fica ruminando pensamentos ruins, e esse é um perigo, ruminando o passado, como um tempo antes era melhor, agora tá pior, né? Então, isso é um grave perigo, porque aí a pessoa vai chegando a um ponto que ela vai perdendo não só o prazer de viver, aí a vida para ela não tem mais sentido. E a vida não tendo mais sentido, aí ela vai se aproximando de um outro patamar, ideias suicidas. E aí também mora um grande perigo. É. E a gente tem visto como a ideação suicida tem aumentado e os casos de suicídio têm aumentado muito, não só no Brasil, como no mundo, no modo geral, né? Isso é realmente muito preocupante mesmo. Inclusive por uma questão de curiosidade, né? No site jw.org, se você está assistindo o vídeo agora no mês de maio, né? Hoje dia 15 de maio,
Se você acessar o site jw.org, está falando justamente sobre isso, né, Rinaldo? A ideação suicida, né? Pensamento suicida, o que fazer, né? Para eliminar isso, né, da mente, para ter uma mente mais saudável. E são dicas importantes, interessantíssimas lá. Se você ainda não viu, tem essa curiosidade, acesse www.jw.org, O-R-G, tá? E falando sobre a questão ainda da depressão nesse período pandêmico, como o Rinaldo colocou, a depressão já tinha sido prevista ser o mal do século, né? Do século XXI. Agora, então, com o processo pandêmico, isso se agravou mais ainda. O grande perigo da depressão é a inércia emocional. Tem um curso nosso chamado Depressão Nunca Mais no Hotmart, onde eu falo ali, eu dou algumas dicas práticas do que a pessoa pode fazer no seu dia a dia para eliminar de uma vez por todas o processo depressivo. Porque o que nós precisamos entender, Rinaldo, e eu bato muito nessa tecla por conta da expertise que eu procuro ter e venho procurando ter ao longo dos últimos anos relacionada à parte psicossomática, elimine de uma vez por todas da tua vida toda a inferência, todo o lixo que joga na tua cabecinha. Depressão, existe sim, né, uma vertente da depressão química, que aí você, obrigatoriamente, a pessoa que sofre depressão química, ela vai precisar de um complementozinho medicamentoso ali o resto da vida dela, né? Porque tem um distúrbiozinho em nível neurológico que precisa desse suporte, mas o fato é que muito mais de 95% dos casos de depressão no mundo são sazonais e emocionais. E não existe depressão crônica, gente. Tá? Eu costumo dizer isso, salvo essa parte relacionada ao processo depressivo químico. De resto, essa história de depressão crônica da maneira... Quando eu às vezes, Rinaldo, uso essa frase, né? Não existe depressão crônica, as pessoas entendem de forma errada, né? Porque entendem do jeito que quer. Então deixa eu explicar aqui o que eu estou querendo dizer. A palavra crônico, na nossa cultura, é igual, é sinônimo de incurável. Porém, se você procurar no dicionário, em nenhum dicionário vai estar crônico escrito incurável, vai estar vinculado como sinônimo algo crônico como incurável. Crônico é persistente, que persiste de longo prazo. Incurável é algo que não tem cura, não tem o que você faça. Uma vez que você adquiriu algo incurável, você só vai controlar aquilo. Não é o caso da depressão. A depressão ela é um processo persistente, processo emocional persistente e muitas vezes não tão persistente assim, porque tem a depressão sazonal. Um caso de depressão sazonal, por exemplo, é aquela adquirida no processo de luto que a gente vai falar daqui a pouco. É uma depressão sazonal, acontece num determinado momento. Outro caso de depressão sazonal é aquelas pessoas que ficam mais entristecidas quando chega o inverno, tem menos sol, às vezes mora em países da Europa como Inglaterra, por exemplo, né, Suíça, Suécia, que tem uma quantidade de sol menor, onde os dias são menores. E aí o fato de estar sempre no escuro, naquela escuridão, faz com que a pessoa adquira o processo depressivo sazonal. Mas não é algo incurável. A depressão ela não é, na grande massiva maioria dos casos, incurável. Ela é só persistente, ou seja, você consegue reverter ela sim. Então, lembre-se disso. Se você hoje sofre de depressão e não tem depressão, que é outra coisa também, a gente vai entrar agora na questão do diálogo interno, Rinaldo, uma outra coisa importante é entender que tudo aquilo que a gente tem, nós tomamos posse, é nosso. Se é meu, não tem por que eu me livrar disso. E se não tem por que eu me livrar disso, vou continuar com aquela porcaria o resto da minha vida. Então lembre-se, você que está assistindo esse vídeo, se você está hoje passando pelo processo depressivo, é algo passageiro. Se você desenvolveu em algum momento da tua vida o processo depressivo, lembre-se que você consegue eliminar ele da tua vida. Agora, para eliminar a depressão da nossa vida, da sua vida, é necessário alguns passos. Um deles, por exemplo, é eliminar de uma vez por todas o vitimismo causado pela depressão, que daí esse vitimismo, ele alimenta um diálogo interno do famoso coitadinho, né? Ai, pobre de mim. Poxa vida, olha só o que aconteceu na minha vida. Se tal coisa não tivesse acontecido, hoje eu não estaria passando por isso. E aí fica com aquele mimimi mental, né?
aquela conversinha fiada mental, nutrindo cada vez mais o processo depressivo dentro de você. E aí junta-se a isso todo o contexto pandêmico, onde o contato social é menor, a interação social é menor, agrava mesmo, né, Rinaldo? Exatamente, exatamente. A questão do diálogo interno é uma questão muito importante, porque o que que acontece? Infelizmente, quando deixamos os pensamentos negativos se desenvolverem aqui na nossa mente, nós começamos a pegar pesado conosco mesmo. Vou dar um exemplo, tá? Para nós entendermos isso e a importância de mudar esse diálogo. Quando talvez nós tenhamos cometido um erro, né? Quem não comete um erro? Todo mundo é imperfeito. Uhum. E aí falamos para nós mesmos: ah, eu tenho que parar de ser burro, olha o que eu fiz agora. Pô, para, né? Isso é muito pesado para falar conosco mesmo. Já é pesado para falar com uma outra pessoa, né? Imagina nós. Aí o que que acontece? Vamos mudar essa palavrinha. Eu tenho que me. Eu tenho. Eu Eu posso, vou. né? Eu posso, Eu eu vou. posso. Isso. Eu posso ou eu vou empenhar-me em, em prestar mais atenção, Exatamente. né? Então, mudar essa questão do diálogo interno, ser mais positivo conosco mesmo para a nossa mente emocional, como nós mencionamos, como você menciona direto, Álvaro, nas lives, inclusive, tirar esse lixo mental. Para que vai trazer mais lixo mental para ficar pior do Exato, que está? exato. A gente não é latão de lixo, gente. E outra, lembre-se de uma coisa, ó. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso ela e vocês sempre vão me ouvir usar essa frase o resto da minha vida, enquanto eu estiver vivo e fazendo live e aula, enfim, cursos, que é o seguinte, lembre-se, ó, essa frase, ela foca diretamente tanto a questão da ansiedade e quanto a questão da depressão. Você quer ajudar a tua mente a eliminar a ansiedade e a depressão? Preste atenção na frase. O passado, presta atenção nisso, ó, o passado já foi escrito, já aconteceu. O passado ele serve como feedback de vida. Para a gente não cometer os mesmos erros, as mesmas bobagens que a gente já fez, né? E para a gente copiar os bons resultados que nós tivemos, as boas atitudes. Então, se eu tive no passado uma boa atitude que me gerou um bom resultado, por que não copiar isso o resto da minha vida, né? Dentro do contexto correto? Beleza, ótimo, troféu joinha para mim. Eu vou manter esse processo mental. Agora, se no meu passado eu cometi, e todos nós inevitavelmente já fizemos isso, cometi algum erro que me trouxe algum tipo de prejuízo, seja ele qual for, financeiro, emocional, familiar, espiritual, intelectual, enfim, isso é feedback da vida, é um aprendizado. Eu aprendi com aquele erro, então eu vou fazer o meu melhor para não cometê-lo de novo, né? O meu melhor. Então, passado, ele serve de feedback, serve de escola. O futuro ainda não foi escrito. Aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher lá na frente. Tem estudo científico que diz que a demora da colheita leva em torno de 5 anos. Da colheita que eu digo, colheita do emocional, daquilo que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas ações. E é interessante que tem sentido isso. Se você for analisar, você que está assistindo esse vídeo agora, se você for analisar o teu passado há 5 anos atrás, e eu já fiz muito isso, Rinaldo, a gente percebe que realmente, tanto as boas quanto as más plantações que nós fizemos lá atrás, hoje a gente está colhendo. Tanto aquilo que foi bom quanto aquilo que não foi tão bom assim, né? Se você foi um excelente estudioso há 5 anos atrás, hoje você está tendo os louros aí das suas conquistas relacionadas a esse estudo. Se você foi uma pessoa que nunca estudou muito na tua vida, hoje talvez você esteja também colhendo aí aquilo que você não plantou lá atrás, né? Então você não está colhendo aquilo que você poderia ter plantado, ou está colhendo pouco. Então o que acontece? O futuro ainda não foi escrito. Você está plantando ele agora. Adianta ficar ansioso com relação ao que vai acontecer lá na frente? Sendo que aquilo que acontecer lá na frente, aquilo que provavelmente ou possivelmente pode acontecer lá na frente, é você que está plantando hoje? Não resolve. Adianta ficar olhando para trás, se lamentando daquilo que aconteceu lá atrás? Também não resolve nada, que já foi. É feedback da vida.
Se você começar a encarar o teu presente como aquilo que o nome representa, um presente, é uma dádiva, por isso que o nome é presente, e começar a viver o seu presente, plantando boas coisas no teu presente e analisando os erros e acertos do teu passado para que o seu presente seja mais produtivo, você quebra o ciclo de ansiedade e depressão da tua vida, ou eu estou errado? Exatamente, né? O que que acontece? Eu comparo da seguinte forma. Quando nós ficamos olhando muito o passado, é igual a você pegar o teu carro e dirigir, digamos que você pegue uma BR da vida, só que você vai dirigir só olhando pelo retrovisor. Você não olha para frente. Você só fica olhando atrás no retrovisor o que está acontecendo atrás. É óbvio, se fizer isso, daqui a pouco o carro bate. Você não está Exatamente. olhando para frente. Exatamente. Né? Então, a consequência de vivermos só em momentos depressivos, então, se não cuidarmos disso, a nossa vida vai acontecer algo semelhante. Então, precisamos tomar cuidado, tomar medidas para nos defendermos dos momentos depressivos. Senão o Exatamente. carro bate. Senão o carro bate, aí não resolve nada, né? Aí realmente vai pro beleléu mesmo, não tem o que fazer. Muito bem. Bom, gente, só reprisando rapidamente então esses dois primeiros pontos, lembrem-se, como o Rinaldo bem colocou, ansiedade, práticas, boas práticas para diminuir ao máximo a ansiedade na tua vida. Além de tudo aquilo terapêutico que a gente já passou em outras lives, em outros vídeos e tudo mais, tome atitudes práticas. Utilize bem a máscara, utilize bem o álcool. Tem muita gente que eu particularmente conheço e sei que quando vai fazer compra, vem para casa, não toma banho na hora, né, que chega, toma banho depois, claro, mas na hora que chega, Álvaro, mas aí é radical demais. Não é, gente. Vai por mim que não é. Eu pensava assim também. Nós tivemos, eu e Rinaldo tivemos recentemente a perda de alguém querido próximo, né? E jovem, na faixa dos 30 anos de idade. Essa doença não é uma doença mais que está afetando só idoso, não, está afetando todas as idades. Então cuide-se, cuide-se. Chegou em casa da rua, vai direto para o banho, se troca, fez compra, limpa, lava mesmo as compras, né, o envelope ali, a compra em si, lava com água corrente, com sabão, com álcool, né? Se proteja, proteja você, que você se protegendo vai proteger a tua família e vai estar com a consciência tranquila, porque se acontecer de pegar a doença, pelo menos você não vai ficar depois alimentando o processo depressivo, se lamentando o que você poderia ter feito e não fez. Tá? Então, primeira dica, coloque em prática as boas práticas de limpeza que tanto tem se falado na televisão. Relacionado à depressão, processo depressivo. Lembre-se, nada é perpétuo, é temporário. Então, utilize as dicas práticas que já tem também em live falando sobre depressão, o que você pode fazer terapeuticamente para eliminar da tua vida de uma vez por todas a depressão. Haja, saia do processo mental do mimimi, né? Dessa questão de ficar aí se lamentando e ficar dando uma de coitadinho ou de coitadinha para si mesmo. Cuide do seu diálogo interno, isso é muito importante. Quer curar o teu processo depressivo? Cuide do teu diálogo interno. Lembre-se disso. Já falei sobre diálogo interno em live, Rinaldo também já falou, tá? A gente não vai ser repetitivo aqui. Agora, falando da questão do luto, especificamente. O luto, o processo de luto, ele é muito importante. Quero que o Rinaldo dê início à fala do luto. O processo de luto agora, na pandemia, está sendo ainda mais complexo. Ele já é importante. Você passar pelo processo de luto é muito importante, porque isso causa uma cura emocional muito grande para o indivíduo que perde um parente, né, um ente querido, um familiar. Porém, infelizmente, por conta da pandemia mundial, está tendo vamos dizer assim, uma mudança nessa questão mecânica relacionada ao luto e tem causado muito dano nas pessoas. Rinaldo, começa aí falando sobre o luto nessa época de pandemia mundial.
O luto é assim, Álvaro, e a vocês que estão nos ouvindo, né, nos escutando, ele tem 5 fases: a negação, a raiva, a barganha ou negociação, a depressão e a aceitação. Infelizmente, não tem atalho. Você tem que viver o processo do luto para que você chegue na fase final, que nós vamos comentar com mais detalhes, que é a aceitação. Só que tem um problema, né? O problema é que com a Covid-19, o caixão é lacrado, então o processo fica mais difícil, né? E se não tomar cuidado, em vez de passar todo o processo, a gente fica numa espécie de looping, fica rodando, rodando e sofrendo meses, anos a fio pela perda do ente querido falecido. Essa é a Exatamente. E é realidade. interessante essa questão do caixão, né? De ver a pessoa morta. Às vezes tem pessoa que diz assim, ó, ah, mas isso não é necessário, isso traumatiza mais ainda quem perdeu aquele ente querido. Não, gente. Sendo bem sucinto aqui na explicação que eu vou dar agora, o cérebro ele é baseado em imagens mentais. Tudo aquilo que a gente indexa dentro da nossa mente, Rinaldo, você sabe bem disso, é feito isso por meio de imagens mentais, associação, né? Neuroassociativas. O que acontece? A tua cabecinha, a cabecinha daquela pessoa que perdeu aquele ente querido, aquela pessoa amada, gravou aquela pessoa viva, momentos daquela pessoa ali junto, né? Interagindo, convivendo, viva ali. O que normalmente acontece? A pessoa que não se permite ir até o velório e ver ali, né, aquele ente querido no leito de morte, né, e dar, vamos dizer assim, fazer essa despedida emocionalmente, bloqueia esse processo dentro da própria cabecinha. E aí a pessoa fica nesse looping que você falou, Rinaldo, porque ela inicia, né, eu até não vou entrar mais a fundo na questão da discussão relacionada aos 5 processos de luto, gente, porque daqui a pouco eu vou explicar o porquê, tá? Vocês vão saber o porquê, mas o Rinaldo já me convenceu do contrário. Eu tinha uma ideia e ele me convenceu de outra. Mas o que acontece? A pessoa sai do processo de negação e entra no processo da raiva. Negação é, eu não acredito que fulano morreu, eu não acredito que ciclano se foi, né? Eu não acredito que eu perdi tal. Então a pessoa começa a negar isso. Quando entra a questão da raiva, muitas vezes a pessoa tenta reprimir a raiva, porque a raiva dentro do luto eu não acredito que isso aconteceu com a gente nesse momento. Poxa, ele era tão jovem, tinha tanto aqui viver, eu não acredito, não é possível que eu estou passando por isso, não é possível. A pessoa fica com raiva. E aí, na terceira fase, entra a barganha. A pessoa começa a barganhar, dizendo para si mesma assim, ó, poxa vida, será que se eu tivesse feito tal coisa, não teria sido diferente? Será que se eu tivesse feito isso, ou aquilo, aquele outro, a pessoa não estaria viva hoje? Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, na minha infância com relação ao meu avô, né? Eu, durante anos, eu vou explicar, vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês só o porquê que eu estava fazendo essa brincadeira. Esse vídeo aqui, ele está sendo a segunda gravação. A primeira gravação, a gente fez 1h20 de vídeo, eu e o Rinaldo, e por algum motivo a faixa de áudio não saiu. E aí a gente está refazendo tudo de novo. Então, para sermos mais concisos, eu só vou explicar para vocês o seguinte. A fase da barganha, eu particularmente não concordava, porque eu achava que a barganha ela tinha a ver só quando a pessoa estava na expectativa de perder aquele ente querido. Então ela ficava ali, não, se o meu marido sair dessa, eu vou fazer tal coisa. Ou às vezes o marido vai no leito da esposa e diz assim, olha, fica tranquila, você vai ver, a hora que você ficar bem, a gente vai fazer a viagem X, Y, Z. Então fica tentando barganhar emocionalmente aquilo que está acontecendo como uma forma de suportar a dor da perda ou a dor da futura perda, tá? Esse é o processo de barganha. O que normalmente acontece no looping? A pessoa vem até o 3 e volta para o 1 de novo, para a negação de novo, né, Rinaldo? E fica nisso, né? Negação, raiva, barganha. Negação, raiva, barganha. E fica ali, caminhando. Exatamente, Né? exatamente. Porque aí o que que acontece? A pessoa fica ali negando, não pode ter acontecido, deve ter sido algum engano, aí fica com raiva da situação, aí fica barganhando, tipo assim, se eu tivesse feito isso, talvez fulano
tinha falecido. Ah, se eu não tivesse mandado o meu filho fazer tal coisa, não tinha acontecido. Enfim, uma loucura na mente. E não vive o processo todo. Fica rodando dali, volta para o início, vai para o outro ponto e vai rodando. E não sai do processo do luto. E não sai porque não se permite. A gente vai falar muito essa palavra, pelo menos eu vou repetir muito isso agora nesse final do vídeo relacionado ao luto. Permissão. Permita-se, primeiro, negar, porque é um choque. Né? Eu até defendo 6 fases do luto e não 5, porque eu acredito que antes de você negar alguma coisa, você tem que receber você tem que saber, você tem que ter informação. E o impacto causado pela notícia, né, existem estudos científicos que mostram que quando a pessoa passa por um trauma emocional muito grave, muito grande, isso causa uma cicatriz neurológica mesmo, marca o cérebro da pessoa fisiologicamente, fisicamente ali. Então, eu defendo, na verdade, não 5, 6 fases do luto. E a primeira fase, ao invés da negação, é a da surpresa, é a do choque inicial. A gente fala muito no método TEM, FEB, fissura emocional de base, FEB-P, FEB-P, FEB-S e FEB-T, né? Primária, secundária e terciária. Só que existe também a fissura estrutural de base. Essa fissura estrutural de base é essa cicatriz fisiológica que acontece no cérebro quando a pessoa passa por um trauma muito grande, como, por exemplo, um choque relacionado à morte de um ente querido. Existem estudos de tomografia, científicos com tomografia computadorizada, que mostram fisiologicamente uma marca ali no cérebro daquela pessoa que sofreu o trauma. Então imagine só, a pessoa primeiro, ela sofre esse trauma. Então a primeira fase do luto, na minha opinião pessoal, tá? É o Álvaro Biano defendendo agora a sua posição. É o comunicado, é o choque inicial do comunicado. Aí sim vem a negação. Aí a pessoa entra na fase da negação. Então se permita passar por essa fase da negação também. Se permita não acreditar. Tem gente que acha que tem que ficar falando pro outro, não, você tem que aceitar que morreu. Não, ninguém tem que nada. Isso é diálogo interno lixo. Ninguém tem que nada. Nós podemos aceitar. É uma questão de permissão, nos permitir passar por aquilo. Então se permita negar, sim. Se permita sentir raiva, né, Rinaldo? Tem gente que reprime a raiva do luto. Exatamente. E tem um detalhe. Um ponto importante, homens, chamar a atenção dos homens. Nós vivemos num país muito machista. E tem aquele ditado que eu considero assim, nesse ponto, um ditado imbecil. Homem não chora. Como não chora? Como um homem não chora? Ainda mais quando perde algum ente querido. Permita-se chorar. Ah, mas em público, sim. Né? Digamos que você esteja no mercado e perdeu sua esposa. E aí veio na tua mente, a tua memória, a esposa. Chora. Ah, mas que vergonha. Não, se permita desabar, ué. Se permita. Em casa, no mercado, no trabalho, né? Tem que passar por isso. Né? Tem que chorar. Porque Jesus, que era perfeito, quando perdeu Lázaro, ele permitiu-se chorar. Exato. Por que a gente que é imperfeito e pecador, não, homem não chora. Não, larga disso. Isso é outro lixo mental. Né? Chora sim. Então é um ponto, uma observação que eu queria fazer. Se permita sentir a raiva, se permita fazer sim, passar pela fase da barganha emocional, né? Por quê? Porque quando a gente dá permissão para cada uma dessas fases iniciais, passou da barganha, vem a depressão. E uma coisa importante notar, Rinaldo, é o seguinte, na questão do luto, quando a gente fala de depressão, as pessoas elas entendem a depressão, como a gente já falou, né? Não vou repetir aqui, como algo perpétuo. A depressão do luto é uma depressão sazonal. E ela é saudável, é um processo natural da mente do enlutado sentir aquela tristeza. O contrário é que seria preocupante. A pessoa perdeu um ente querido na morte e está feliz da vida. Aí tem coisa errada, né? Vamos ser sinceros. Então, se permita passar por essa tristeza, por mais profunda que seja.
Álvaro, mas é demais, é muito grande a tristeza, eu preciso do medicamento. Não tem problema, procura um médico responsável, um psiquiatra responsável, que entenda como funciona o processo de luto e que não vá jogar lixo na tua cabeça dizendo que aquela depressão que você está é incurável, porque não é. Ela é sazonal, ela é momentânea, ela é do momento. E aí você pode tomar, sim, um medicamentozinho para te deixar um pouquinho melhor, sabendo que o médico, na hora correta, ele vai eliminar esse medicamento da tua vida porque ele cumpriu a função. Cumpre-se a função, elimina-se aquilo que está sendo utilizado. Tá? Isso é muito importante. Então, se permita passar pelo processo depressivo, do luto, para que você possa, na sequência, entrar na fase de aceitação, que é uma fase muito bonita, né? E falando a respeito dessa questão que o Rinaldo colocou, Rinaldo, só para finalizar meu adendo aqui, relacionado aos homens. Eu e o Rinaldo, a gente lida com muitos homens, né? Pacientes masculinos, dentro da área de psicoterapia. E a gente sabe que, para nós homens, é um desafio, né? Abrir o coração. A gente tem, infelizmente, essa cultura machista de que homem não chora, de que homem não sente dor, de que homem tem que ser o superpoderoso de casa, porque é o esteio e a pedra fundamental ali da família. Ok, até somos, muitas vezes, o esteio, a pedra fundamental da nossa família, porém somos seres humanos. E se a gente não dá devida atenção ao nosso emocional, uma hora ou outra o nosso corpo vai cobrar. E aí é onde entra o desânimo, e a gente tem que perceber aquilo que já foi falado no início da live de hoje, né, desse vídeo, desse vídeo de hoje, é que muitos homens perderam emprego ou tiveram que diminuir em 50% o salário ou mudar de turno, né, Rinaldo, para poder se manter no trabalho enquanto esse momento pandêmico persiste e a situação financeira do mundo e do nosso país está indo de mal a pior. Então, procure sim ajuda, não custa, né? Se permita ser ajudado para que você possa ajudar ainda mais a tua família e manter aí a tua força dentro de casa. Exatamente. Nós homens não podemos ficar com vergonha de buscar ajuda, principalmente profissional, porque estamos enfrentando coisas que nunca se viu assim na história humana. E essa pandemia, pelo menos a nossa geração atual, veja que mesmo as autoridades, cientistas, médicos, de uma certa maneira, eles estão um pouco perdidos sobre como combater, né? E procurando fazer o seu melhor, obviamente, mas não tem uma cartilha, por assim dizer, e até mesmo na questão, enfim, em várias questões, né, que não é o caso de nós comentarmos aqui. Mas o caso é que nós precisamos buscar, sim, ajuda profissional para conseguir manter um equilíbrio emocional, para assim termos condições melhores de cuidar não só de nós, mas de nossas famílias. Isso é muito importante. Exatamente. E falando sobre a aceitação, gente, eu quero só colocar aqui alguns pontos e depois finalizar com relação ao luto. Mas a questão da aceitação é assim, ó, lembrem-se, aceitar não é a mesma coisa de se conformar. Álvaro, como assim? A pessoa que se conforma é aquela pessoa que no fundo, sofre muito ainda, e às vezes esse sofrimento relacionado ao luto, à perda daquela pessoa, persevera ali, persiste por 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos, ou às vezes a vida toda da pessoa. A pessoa nunca se cura do luto. Por quê? Porque ela se conforma em sofrer. Ela se conforma com o sofrimento. Conformar-se com o sofrimento não é a mesma coisa que aceitar a situação de morte daquele indivíduo. Eu vou falar o que eu entendo sobre aceitação, depois o Rinaldo diz para mim o que ele acha. Eu, Álvaro, entendo a aceitação como o momento em que você deixa de sofrer pela morte daquela pessoa e passa a se lembrar daquela pessoa e dos momentos com ela com carinho. Sente saudade? Claro que sente saudade. Você vai sentir saudade, você vai relembrar os momentos que vocês passaram juntos, vai talvez até em um momento ou outro
Pensar, por exemplo, Rinaldo, poxa, se a pessoa tivesse viva, né? Hoje ela poderia estar aqui comigo, vendo essa cachoeira, ou comendo esse alimento, ou passeando, né? Igual eu penso, por exemplo, relacionado ao meu avô até hoje. Agora, o fato de você se lembrar de maneira saudável da pessoa, sem vir aquele embargado na voz, sem o coração parece que está se rasgando, sem o choro, e conseguir falar sobre aquele ente querido de maneira saudável e tranquila, e até saudosa, porém leve, de maneira light, isso mostra que você realmente conseguiu, de uma vez por todas, passar pela fase de aceitação do luto. Agora, enquanto você ficar aí, já tem 10 anos que a pessoa morreu, parece que morreu ontem. Toda vez que você se lembra da pessoa, você chora, ou a voz embarga, ou você não gosta nem de ver foto, porque sabe que se ver foto, ou que se lembrar, ou se conversar com alguém que conhece a pessoa, o teu ente querido, você vai desabar no choro. E isso prova que você não venceu ainda o luto. Isso prova que você ainda está passando pelo processo de luto e provavelmente deve estar ainda na fase lá de cima da barganha, naquele looping, né, perpétuo ali quase, né, relacionado ao luto. O que você acha, Rinaldo? Tem sentido isso que eu estou falando sobre aceitação? É assim que você entende também? Sim, porque a aceitação, você lembra dos momentos felizes. Por exemplo, o meu pai eu perdi quando eu tinha 21 anos, em 87. E a lembrança que eu carrego é de um mês antes do falecimento dele. Eu levei ele ao cinema para ver um filme favorito dele lá do 007. Mas ele ficou tão feliz, tão feliz. Ele falou para a família toda, para os nossos parentes: meu filho me levou no cinema, meu filho me levou no cinema, né? E não imaginava que essa recordação ia ficar tão forte, né? Infelizmente eu perdi ele um mês depois, mas eu hoje, né? Eu vejo que, graças a Jeová, eu passei por todo o processo de luto e tenho, assim, essa saudade, lembranças agradáveis, sabendo que nesse sistema que nós vivemos, não vou encontrar ele nesse sistema, mas tem a esperança maravilhosa do futuro. Enquanto isso, a gente recorda, tem saudades, tudo normalmente, mas vive a nossa vida no dia a dia sem aqueles sentimentos disfuncionais, né, que o luto traz. Exatamente. E, gente, tem uma coisa também que às vezes nos perguntam, né? Quanto tempo dura o processo de luto? Né? Isso é individual, depende de pessoa para pessoa, né? Outra coisa também, né? Na hora de talvez conversar com alguém, cuide com a forma como você vai se portar e aquilo que você vai falar, né? Às vezes a pessoa ela perdeu vamos colocar duas viúvas ou dois viúvos, né? Por mais que a gente talvez tenha passado por uma situação similar, nunca é igual. Então nunca vire para uma pessoa enlutada e diga assim, eu sei pelo que você está passando, porque isso é bobagem, é mentira. Na verdade, você não sabe, você no máximo consegue entender pelo aquilo que a pessoa está passando. Agora, saber efetivamente, não, porque a tua vida, aquilo que você passou com o teu ente querido que você perdeu na morte, foi uma. A vida que aquela pessoa passou com o dela foi outra, né? Foram experiências diferentes, mentes diferentes, personalidades diferentes, momentos de vida diferentes. Então, o que acontece? Lembre-se sempre, vai consolar alguém? Olha, sinto muito, eu talvez sequer imagino pelo que você está passando, se você nunca passou pela situação. E se você já passou pela situação, olha, o máximo que eu posso fazer é imaginar pela dor que você está passando. E eu estou aqui. O que você precisar de mim, da minha ajuda, eu estou à tua disposição. E deu. E deixa a pessoa à vontade, porque nesse momento o que a pessoa mais precisa é saber que ela tem com quem contar. Ninguém quer solução prática nessa hora. A pessoa só quer saber que se ela precisar de ajuda, ela vai ter alguém ali que ela vai poder contar para ajudá-la. Só isso, mais nada, né? Agora, tem também
aquelas pessoas que passam pelo processo de luto, ou melhor, que entram no processo de luto, mas que não conseguem passar por ele. Quando a pessoa não consegue passar por ele, a gente chama isso de luto complicado. A pessoa ela fica ali convivendo com aquele sentimento de luto por anos a fio. Quando isso acontece, o melhor que você pode fazer é procurar ajuda profissional. Aí não tem escapatória, Rinaldo, sabe? A pessoa daí, ela precisa de ajuda. E ela precisa de ajuda porque o processo de luto, o nome já diz, é um processo, né? Não é um vício comportamental, não é uma situação, não é uma mudança de vida perpétua. É um processo, ele tem início e ele tem um fim para que você possa continuar com a tua vida. Então, se você está vivendo hoje, né, nesse momento pandêmico, um luto, e você percebe que esse luto não está te deixando, né, que você não está conseguindo vencer esse luto, busque ajuda profissional, busque ajuda terapêutica. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar todos os contatos do Rinaldo. Tá bom, Rinaldo? Vou deixar o teu e-mail, vou deixar teu WhatsApp, o teu Telegram. Então, tá se sentindo, né, tá sofrendo com ansiedade? Tá sentindo que o processo de ansiedade está te pegando pesado? Entre em contato com o Rinaldo. Depressão, já sofre com depressão há muito tempo, né? Passa pelo processo depressivo, ou tem familiares que sofrem de depressão e esses familiares querem ajuda terapêutica, isso é muito importante, a pessoa querer, tudo começa com a busca, né? Então, a pessoa quer ajuda, entre em contato com um profissional de qualidade. Se você digitar aí, ó, www.terapianeurolinguística.com.br, na área de psicoterapeutas, você vai ver alguns profissionais da nossa equipe. Dentre eles tem lá o card do Rinaldo. Se você clicar lá, tem lá uma apresentação dele, tem o contato dele, mas eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também, para que você possa entrar em contato direto com ele. Eu tenho certeza absoluta que ele, junto da metodologia TEM, que é o processo terapêutico que nós utilizamos, vai conseguir te ajudar e relativamente rápido, né, Rinaldo? Exatamente. O próprio método TEM, ele é um método que ele não fica durando anos, muito pelo contrário, né? Ele dura poucas sessões, nós não podemos determinar quantas, né? Porque cada pessoa é que nem os dedos da mão, uma diferente da outra, mas em média são poucas sessões, onde a pessoa começa a já sentir o resultado já nas primeiras sessões. Quase Ela que procura... imediatamente, né? Primeira, segunda sessão, a pessoa já sente a diferença. Exatamente. Esse é o ponto. A pessoa já sente Esse é a o diferença. ponto. Rinaldo, obrigado de você ter inaugurado comigo esse novo programa, né? Esse novo Eu que vídeo. agradeço, viu? Privilégio. Você que está assistindo, espero que tenha gostado também, né? Para nós é um privilégio, um prazer. A pretensão nossa do Terapia Neurolinguística é trazer uma vez por semana um vídeo desse com um psicoterapeuta e um tema que seja de relevância para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, fica à vontade, clica no botãozinho aí de baixo, né, inscrever-se, clica no sininho, porque como a gente vai começar agora a postar vídeo praticamente toda semana, com a pretensão de ser todos os dias, então você vai receber uma notificaçãozinha. Querendo falar com a gente, querendo falar com o Rinaldo, tem aí o contato dele logo abaixo, fique à vontade. Um abraço para você que nos assistiu, sucesso. Tem pergunta? Como esse vídeo aqui foi gravado, né, não é em formato live, ficou com pergunta? Tem dúvida? Quer um pouco mais de informação? Coloca nos comentários aqui desse vídeo. Gostou? Deixa o teu like, deixa o teu joinha. O joinha é muito importante, porque daí o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Não gostou? Deixa o dislike também, não tem problema. É bom para a gente ter uma noção daquilo que está agradando para poder melhorar cada vez mais. Agora, a tua opinião é muito importante. Então escreve aí, deixa no comentário o que você achou do conteúdo, o que você achou do vídeo, dúvidas, sugestões para próximos temas, tudo isso a gente vê. Eu tenho tudo no meu celular aqui, cada comentário que eu recebo pita no meu celular aqui, eu estou sempre em contato com você que está aí do outro lado. Então, ó, deixa para nós a tua opinião, agradeço de coração aí você ter ficado conosco até agora. Rinaldo, mais uma vez, obrigado, um abraço, viu? A gente se vê nos próximos, né? Tem ainda projeto nosso aí para tocar junto aí. Tem coisa que vai vir pela frente, nós dois juntos aí. E com a Mari também. Então, um abraço, a gente se vê no próximo Terapeuticamente. Tchau, gente. Até mais.
Até mais.